Isso, olha, tem um colão aqui. Proibido. Ah, mas ele sabe, Vitor sabe. Aí, deixa eu fazer, ele fez assim, ó. Proibido, ele olhou rapidinho, um olho só. Foi até engraçado, um olho só foi pra lá. O outro ficou reto olhando pra mim. Proibiu o tráfico negreiro, não podia mais trazer escravos do continente africano. Aí, lógico que eles ficaram tentando contrabandear ainda um período, através de contrabando, né? Ficaram contrabandeando, só que mesmo assim ficou muito difícil conseguir a mercadoria escrava. Então, o que acontece com o valor do escravo? Triplica. E aí aumenta muito, triplica mesmo de preço. Então esses homens, eles começam a ter várias atitudes para prolongar o tempo de vida do escravo. Então a construção de um hospital era para cuidar do patrimônio. Porque se ele não cuida do patrimônio, ele fica sem a riqueza dele, que era o quê? Do café. E aí eles constroem hospitais para cuidar das epidemias de doenças. Gente, a gripe suína não deu um susto na gente ano passado, ano retrasado? Tava virando epidemia. Naquela época, uma gripe comum matava rapidamente escravos. E uma ala dessa aqui, com 30 escravos, tudo fechado, um gripado, rapidamente virava epidemia. O hospital, lógico que existiam objetos para também fazer alguns procedimentos médicos, mas assim, era mais para isolar, entendeu? Epidemias de doenças, porque daí se contratava um médico, o médico se hospedava na fazenda para entender o que estava acontecendo, doenças novas. Esse tipo de arquitetura também, na época, era uma arquitetura bem precária, era só no pau a pique, então dava muito barbeiro, sabe? Vocês já viram, já estudaram, né? Traz doença de Chagas. Enfim, então também tem registros na região de escravas, às vezes lote de 20 escravas tendo filhos no hospital, lógico, com a parteira e monitorado por um médico. Porque depois dessa lei, esses homens eles começam a ter várias atitudes para fazer prolongar o tempo de vida do escravo e aumentar o patrimônio, como por exemplo permitir que eles se socializem e constituam famílias. Então se ele permite que o escravo namore, case e tenha filhos, quando essa criança nasce, ela é o quê? Escravo, mesmo depois da lei do ventre livre. O que dizia a lei do ventre livre? A partir da honra dele era livre. Crianças nascidas do ventre escravo após a lei seria liberta. Só que olha só que lei engraçadinha, porque ela podia, essa criança, ela podia ficar sob a responsabilidade do fazendeiro até os 7 anos. Aí ele tinha duas opções. Ele podia entregar essa criança para um abrigo ou ficar com a criança na fazenda até os 21 anos. Só que depois ele ia ser ressarcido do investimento que tinha feito, no caso, no engenho. Porque depois da lei, esses escravos que nasciam, eles começam a ser denominados ingênuos. Então é quase uma criança libertada, né, gente? E vocês acham que essa criança ficava dentro da fazenda sem trabalhar? Eu mesmo já fiz pesquisa, aqui tem um monte de documento que mostra crianças com 8 anos já trabalhando na lavoura. Então, rapidamente ele ia ter força braçal. Então, tem registro de assim, uma fazenda com um lote de 10 a 20 escravas tendo filho mais ou menos na mesma época. Que era uma forma que eles encontravam também de ampliar patrimônio, né? Então, quando a gente pensa nessa lei, de todas as leis, antes até da Lei Áurea, inclusive a Áurea, acho que a lei que mais deu certo foi Eusébio de Queiroz. Proibir o tráfico negreiro, fica difícil mesmo conseguir e não tem como trazer mais escravos. E todas as outras leis, a do sexagenário, a lei do ventre livre, todas essas leis eram as ditas leis para o inglês ver. Já ouviram falar nesse termo? Na prática, elas não adiantavam. Vocês acham que o escravo chegava aos 60 anos? Era bem raro. Mas se ele chegasse, seria até um favor para o fazendeiro, no caso, libertar esse escravo, que seria menos um prato para ele alimentar. Era mais ou menos assim o pensamento deles. Porque o escravo estava fraco, não tinha tanta disposição para o trabalho. Então eles tinham que fazer trabalhos assim mais leves, né? Então às vezes o fazendeiro acabava deixando esse escravo ir embora para facilitar a vida dele, entendeu? Alguns voltavam para as fazendas pedindo, pelo amor de Deus, para comer e para dormir e trabalhar com qualquer coisa que ele quisesse. Enfim, vamos entrar na senzala, a gente vai falando. Não, você vai fazer bagunça. Vou ter que arrumar de novo. Ô, Vitor, você não limpa o quarto não, Vitor? Porra. Só algumas coisas assim. Calma aí, gente, não dá. Oi?
instrumentos de tortura que são. O pessoal vai. Porque aí depois vocês podem chegando perto dos objetos que tem um nomezinho escrito, mas aí eu vou falando também ao mesmo tempo, porque não vai dar pra todo mundo ver tudo assim. Olha, a gente está dentro de uma senzala original, só que no século XIX não tinha essa pintura branca nem esse reboco. Era somente o pau a pique, era só essa pintura aqui, ó, tá vendo? Eram as primeiras construções que se faziam quando fundava uma fazenda. Primeiro, tinha que abrigar o patrimônio. Gente, o maior patrimônio de um fazendeiro naquela época nem eram as suas terras. As Seis Marias já estudaram, né? Lotes que a coroa portuguesa doavam para homens, né, para poder produzir uma riqueza e levar essa riqueza para Portugal. Essa região aqui foi uma grande fazenda de Santa Cruz, que pertenceu aos jesuítas. Depois, quando eles foram expulsos, eles retalharam, né, no caso, dividiram essa grande fazenda em 6 Marias, terras medindo 6 km por 6 km. Pois é, vocês se incomodam de sentar na senzala? Porque tem alguns que não estão conseguindo visualizar lá atrás. Não tem problema, não é todo dia que você senta numa senzala. É um local tá limpo, é um local histórico. Gente, na realidade, todas as escolas sentam. Só que assim, vocês já são adolescentes, então eu deixo mais à vontade para fazer ou não. Olha só, quem não quiser sentar, que fica pra cá, próximo às paredes, até porque ela vai, a Michelle, ela vai finalizando, fica mais fácil. Depois vocês fotografam, assim. Primeiro ouvir a história e depois registrar.